E uma pessoa está pedindo que se fale sobre a fidelidade e sobre a traição no casamento. Porque ela percebeu, eu estou usando as palavras dela, que está sendo traída e ela não está conseguindo aceitar isto. E ela tem pensado em separação. Esses matrimônios que correm assim, ou mais ou menos assim, isto são oportunidades que a gente tem de treinar, de se preparar para, no futuro, em outras etapas, se ter uniões verdadeiras. Nós podemos aprender uma coisa de uma forma direta. Isto é, nós podemos aprender a fazer união de uma forma direta, usando união cada vez mais sincera, cada vez mais profunda, e assim vamos aprendendo. Mas tem uma outra forma também da gente aprender a união. É através dessas experiências negativas na união. Então a gente aprende positivamente e aprende também negativamente. Então, um matrimônio destes deve estar ensinando a pessoa pelo caminho negativo. Mas está ensinando. Ela está aprendendo alguma coisa. Se há uma verdadeira união, no caso aqui em matrimônios, se há uma real união, não é possível haver infidelidade nem traição. Então, se existem estas coisas, é porque o matrimônio não é verdadeiro, o matrimônio não é real. O matrimônio é uma coisa que aconteceu, é uma experiência ou uma coisa kármica, mas não um matrimônio. Não se pode chamar isso de matrimônio. Onde há traição, se pode chamar de matrimônio. O matrimônio acontece, quer dizer, o matrimônio existe quando aquelas duas almas estão se equilibrando nas polaridades. Isto que é o matrimônio. O matrimônio existe quando essas almas juntas estão se equilibrando através da polaridade da outra. Então, no fundo, é um trabalho com as polaridades, que nós podemos fazer sozinhos ou podemos fazer com um outro, que manifeste a polaridade oposta. Então, o matrimônio é isto. O matrimônio é para aqueles que não fazem este trabalho das polaridades sozinhos. Muitos fazem, então não precisam de matrimônio. Quem precisa de matrimônio é quem precisa de um outro, polaridade oposta, para ajudá-lo a fazer este equilíbrio. Isto é um matrimônio. Se não é assim, para que aconteceu aquilo? Para a pessoa fazer experiência, para a pessoa aprender, para a pessoa, enfim, passar pelo que ela tinha que passar. Quando há um matrimônio, isto é, quando uma alma está numa polaridade e encontra uma outra alma que está na outra polaridade, e estas almas desejam, tanto uma quanto a outra, harmonizar essas polaridades para cada uma se encontrar depois com mais facilidade. Então, através da harmonia, da colaboração, através da fraternidade, aquelas duas polaridades vão se inteirando por serem diferentes. E cada uma daquelas almas vai aprendendo coisas da outra polaridade que não está visível para ela. Porque se estivesse visível, ela não precisava casar. Ela precisa casar porque ela precisa da outra polaridade bem visível, que ela ainda não vê nela. Percebe? Matrimônio não é coisa para todo mundo. Matrimônio é para aqueles que precisam de ver a polaridade oposta visível ali, para eles aprenderem a lidar com ela. Então, o matrimônio é uma escola muito importante. Matrimônio é uma escola para isto. E à medida que a alma vai aprendendo
a fazer aquilo nela, sozinha, o matrimônio vai mudando. O matrimônio não é mais o mesmo. Aí o matrimônio não é mais para ajudar a fazer esta harmonia de polaridade. Aí o matrimônio é para outra coisa. E vai surgir, dentro de cada alma, a razão daquele matrimônio continuar. Porque se estas almas já começaram esse trabalho de colaboração, então estas almas devem ter mais a dar uma para a outra. Ou pela harmonia que fizeram, ou pelo karma que construíram, ou pelas situações que surgiram a partir daquele encontro, a partir daquela experiência. Então ali o matrimônio vai mudando de sentido. E se passa então no matrimônio desta primeira situação de harmonia para depois um descobrimento de uma energia de amor mais profunda, porque aí as polaridades já estão mais reunidas, já estão mais organizadas, cada alma já começou a descobrir a sua polaridade oposta. Então, cada alma que já está harmonizada, já começa a ver a polaridade oposta, já começa aqui um equilíbrio dentro da alma, então ali surge um outro tipo de amor entre aqueles dois seres. E ali, aqueles dois seres tão bem polarizados em si, já vão ter uma força maior juntos para harmonizarem coisas, para irradiarem harmonia, para irradiarem equilíbrio, para irradiarem, enfim, um amor. E esta é a segunda etapa do matrimônio. Agora, depois que se descobre ali este tipo de amor, então ali começa um processo de união mais profunda, ao qual as almas têm direito, depois de terem feito toda esta escalada, depois de terem feito todo este trajeto. E aí, esta harmonia, este amor, esta união entre as duas vai refletir em cada uma e vai ser um impulso para que cada uma encontre uma união mais intensa lá no seu nível profundo, isto é, com a mônada. Então as almas devem estar harmonizadas, equilibradas, resolvidas até um certo ponto nesta questão das polaridades, para aí começarem uma união mais profunda. Mas se uma destas almas começa a tocar a vibração da mônada, então aqui já é outra fase do matrimônio. Isto é outra etapa do matrimônio, que já é um trabalho já num outro nível. E precisa toda esta caminhada na harmonia, no amor e na união, para que este matrimônio sirva também como elemento positivo na hora que as almas vão começar a fazer a união com a mônada. Porque quando as almas começam a fazer união com a mônada, o sentido de individualidade muda muito. A parte pessoal da pessoa entra numa outra vibração. Então o outro que está fazendo o trabalho junto, o outro precisa também estar preparado para isto. Porque o ser que se casou com ele não tem mais a mesma vibração, não tem mais o mesmo nível de consciência, não tem mais os mesmos projetos, enfim, tem outra visão da vida. Então, se isto desde o início não estava certo, se isso desde o início não era para ser, ninguém consegue ficar casado muito tempo. Porque com todas essas mudanças, com todas essas transformações, se aquilo não foi marcado para fazerem juntos, para fazerem o mesmo processo, um não suporta o outro. Eu não sei se nesta raça isto vai ficar claro para as pessoas, porque as pessoas querem casar. E aí, tudo pode acontecer. Ah, pois é, o karma como fica? Quando você
Não é só num casamento. Quando você está com uma pessoa, quando você está convivendo com uma pessoa, colaborando com uma pessoa, aí há imediatamente uma união de karmas, aí há uma influência de karma, de um karma com outro. E muitas vezes nós encontramos alguém com quem cumprirmos alguma tarefa do ponto de vista kármico também. Isto é, um tem um tipo de karma e precisa unir com outro tipo de karma para formar ali um karma que permita que aquela tarefa se desenvolva. Então, às vezes, um colaborador nosso, ele está colaborando com a sua parte kármica dentro da tarefa. Talvez eu sozinho, com o meu karma, não pudesse cumprir certas tarefas do plano, karmicamente. Então entram certos colaboradores com certas condições kármicas que se unem ali, se somam ali, e aí fica karmicamente possível cumprir a tarefa. Esse assunto do karma é muito amplo. Esse assunto do karma, num planeta kármico, entra em tudo. Isto aqui está em tudo. Tanto assim que muitas vezes em um grupo que está se dedicando a uma tarefa evolutiva, ali muitas vezes entram alguns indivíduos que têm uma possibilidade kármica de fazer certas coisas, porque o karma deles se soma ao karma do grupo, o karma do grupo se reflete no karma deles, e muitas coisas se tornam possíveis quando não seriam possíveis se não houvesse este equilíbrio kármico entre todos. Então, um grupo pode se encontrar em certos momentos até de impasse, porque o karma está ficando neutro e as coisas estão precisando de um impulso. Então aí de repente entra alguém que entra com um impulso kármico que tira aquilo daquela espécie de paralisação. E isto é um karma que a pessoa traz, que é colocado ali dentro e que então determina um certo impulso, determina uma certa abertura, determina uma certa possibilidade. Está sempre havendo um trabalho kármico conosco, sempre. E num grupo, tudo isso junto forma uma certa média de karma, uma certa média positiva, uma certa média de limitação, uma certa média de possibilidades. Então é bom que haja uma permanente renovação, porque aí esta média vai crescendo, esta média vai subindo. E a lei do karma age nisto, porque a lei do karma está visando o karma de cada um e ali está se formando um karma. E se todos estão positivos, se tudo está sendo visto positivamente, as mudanças no grupo são em função do karma do grupo. Então pode ter alguém com um karma de limitação em certos pontos, então ele é afastado do grupo, para permitir que o grupo não fique limitado naquele ponto. E vice-versa. O grupo pode estar limitado num certo ponto e chega alguém com um karma aberto naquele ponto. E basta esse contato para as coisas deslancharem. Então, isto visto do ponto de vista kármico, nos dá uma outra visão de um grupo. Então, nós vemos nos seres que estão em um grupo componentes, todos componentes, que estão sendo trabalhados, que estão passando por adaptações kármicas, por mudanças kármicas e elevando aquilo. Por exemplo, nós entramos em um grupo, eventualmente saindo de um karma familiar, não é? Um karma familiar é um karma num certo âmbito, que inclui certos fatores. Quando nós entramos em um grupo, nós vamos entrar num outro karma. Dentro de um grupo não há karma familiar. Dentro de um grupo está se formando um karma grupal. É outra coisa, é um outro tipo de grupo. Não é o grupo família, é o karma grupal.
Então ali nós entramos num outro tipo de karma. E um karma grupal tem muito mais flexibilidade e tem muito mais possibilidades em certos casos do que um karma familiar. Porque o karma familiar é restrito àquelas pessoas que são a família. Que pode ser um karma muito bom, de ajuda para muito, pode ser muito positivo isto. O karma grupal, se é positivo, é mais amplo. É mais amplo porque ali entraram elementos individuais mais amplos, mais diversos e com mais possibilidades. Então, nós sairmos de um karma familiar para entrar em um karma grupal, isto é uma grande abertura kármica. Porque aí depois deste karma grupal, se vai tendo portas de passagem para karmas mais amplos. Então, sai-se do karma familiar ou do karma individual, entra-se num karma grupal. Ali naquele karma grupal há uma série de aprendizagens, ali há uma série de experiências e supõe-se que haja crescimento com respeito ao karma individual e com respeito ao karma familiar. Então ali existe uma ampliação das possibilidades kármicas. E aí então se pode já passando para karmas maiores, bem conscientemente. Então você já pode estar trabalhando um karma grupal e de repente a sua vida passar para trabalhar um karma nacional, por exemplo, karma de uma nação. Então aquilo que vai acontecendo com você já é em função do karma de uma nação. E o que vai acontecendo com você já é também reflexo do karma da nação, karma do país, onde se está servindo. E depois de você estar neste karma nacional, que é muito mais amplo do que um karma grupal, você depois de desenvolver o karma da nação, de colaborar para o karma da nação, então aí você já começa a entrar no karma planetário, já começa a servir o planeta do ponto de vista kármico. E depois assim vai crescendo esse serviço dentro da lei kármica. Agora, vai se passando de um estágio kármico para outro à medida que nós vamos cumprindo o karma naquele estágio. Então tem certas coisas kármicas que são tipicamente individuais, que a pessoa tem que resolver com ela, karmicamente. São decisões que ela tem que tomar, são laços que ela tem que romper, são uniões que ela tem que fazer, coisas que ela tem que rever, coisas que ela tem que purificar. Isso tudo é um trabalho individual. E esse trabalho tem que chegar num certo ponto para que a pessoa possa entrar positivamente a ser incluída num karma grupal. Ali o karma individual dela já chegou num certo equilíbrio, já chegou numa certa harmonia. Então, se ela entra num karma grupal, aí ela vai se expandir. Aquilo vai se expandir e ela vai ser um bom elemento num karma grupal. Então, em um grupo, se há alguém com pontos kármicos individuais muito densos, muito violentos, ali dentro do grupo está servindo como prova para ver se o karma do grupo com aquilo vai melhorar ou se o karma do grupo vai regredir. Que é uma prova dentro da vida kármica do grupo. Então aquilo é uma coisa individual e vai ser resolvida dentro do grupo. Certamente vai ser ajudada. Se muitos já trabalharam o karma individual suficientemente e se o karma do grupo também já está numa direção de desenvolvimento. Então aquilo ali vai ser resolvido melhor do que se fosse resolvido com ele individualmente. Então, quando nós nos adaptamos a este novo manejo desta lei, aí nós já vamos passando para esta lei no ponto de vista da nação, do país, do ponto de vista do planeta e assim por diante. E dentro destas escalas, há sempre coisas da escala anterior.
Você pode estar já num karma grupal, mas ter ainda coisas do karma individual pendentes para ser trabalhadas e tudo isto. E a lista é facilitado, deve ser facilitado. Como também, naquele karma grupal, pode já ter coisas do karma nacional, por exemplo. Pode já ter coisas do karma planetário. Aqui os limites não são rígidos, não. Os limites são bem flexíveis. Nós, olhando a necessidade de um grupo, passamos a vibrar na direção de suprir aquela necessidade. Isto amplia o seu karma. Isto amplia. Aí, se você já está trabalhando pela necessidade de um grupo, as suas necessidades individuais vão ser supridas por outra lei. Você não precisa mais estar suprindo aquilo. Então você já está suprindo uma necessidade grupal, as suas necessidades individuais são supridas pela lei da manifestação. Então, se você um dia começa já a suprir a necessidade kármica nacional, as necessidades do seu grupo já vão ser supridas pela lei da manifestação. Porque senão nós estaríamos nos ocupando de coisas menores quando nos é pedido coisas maiores. Então, se você está realmente em função do karma de um grupo, ou em função de um karma nacional, ou em função de um karma planetário, aquilo que resta do teu karma individual, aquilo é suprido por outras leis, aquilo vai sendo resolvido por outras leis e fica o mínimo de coisas para serem resolvidas. Por isso é que a gente olha assim e vê a incompreensão de alguém que está num grupo, incluído num karma grupal, e se voltar para trás para ir lá mexer com parentes e mexer com a vida dele individual. Quer dizer, é um retrocesso, você fica olhando isto e vê que a pessoa está perdendo uma oportunidade de ampliar o nível da lei na qual ela está vivendo dentro deste planeta. Porque se existe um grupo e você está inserida naquele karma grupal e está ali concentrada naquele trabalho grupal, todos aqueles que são coligados individualmente com você ou por outros tipos de karma, como o karma familiar, poderão usufruir disto que está acontecendo aqui, usufruir indiretamente pelo contato kármico que tem com você. Isto é um caminho, nada está pronto nisto, isto é um caminho. O importante é nós sabermos reconhecer onde estamos, localizados do ponto de vista kármico, e não colocarmos aí coisas anteriores, que podem ser resolvidas de outras formas, quando aumentam as possibilidades kármicas do outro nível. Veja aqui. Antes de vir para cá, eu sonhei que estava sentada ao lado da minha mãe, quando vi uma nave se aproximando. Isso no sonho. A minha mãe não conseguia ver a nave. E assim que a nave parou na nossa frente, um facho de luz enorme se projetou sobre nós duas. E a minha mãe desmaiou. E eu a peguei nos braços, ela não era pesada, porque conforme a luz da nave nos envolvia, nós íamos flutuando. E quando eu me perguntei por que aquela luz estava ali, eu tive a resposta de que aquela luz estava me preparando para o parto. Eu não senti medo nem espanto, e era como se a luz fosse benéfica. Veja, esta pessoa evidentemente está sendo preparada para alguma coisa, né? Que aqui ela chamou de parto. Ela está sendo preparada para um parto. Um parto quer dizer uma nova manifestação de consciência, algo novo que vai surgir na pessoa. Ela vai eventualmente manifestar, ela vai dar à luz um outro aspecto dela. Ela está sendo preparada para isso. Então a nave veio ajudar a ela. Mas pelo karma familiar com a mãe, pela ligação kármica com a mãe
a mãe usufruiu dessa luz. Percebe? A mãe usufruiu desta luz. Agora, a mãe usufrui desta luz pela ligação kármica com a filha, não porque ela esteja preparada para esta luz, porque tanto assim que ela desmaiou. Mas ela recebeu a luz pelo karma com a filha. Vê que o karma é uma coisa muito importante, tanto positivamente como também negativamente. Então, aqui foi um sinal de um karma positivo. Agora, dentro desta mesma lei, se a mãe não estava preparada e recebeu a luz por karma com a filha, isto foi um benefício para a mãe. Embora ela não esteja preparada, ela nem estivesse vendo nada porque até desmaiou, mas isto não deixou de acontecer. Então aquilo aconteceu ali, alguma coisa. Ela recebeu algo por causa da ligação kármica. Com isto, se ela recebeu luz por causa do karma com a filha, todos os débitos kármicos da filha para com a mãe ali ficaram saldados. Acabou. Porque sempre tem uma conta kármica entre as pessoas. Então, se eu recebo uma luz e alguém que não devia receber a recebe por ligação comigo, todos os meus débitos para com ela acabaram. Que é o que aconteceu aqui. Então, não senti espanto nem medo. E era como se a luz fosse benéfica. Então, karmicamente, ela não está mais comprometida com a mãe. E nem a mãe com ela. Aqui, o karma de mãe e filha terminou. Não existe mais aqui este karma de mãe com filha. Foi equilibrado, saudado, segundo o sonho. E isto aqui pode então dar oportunidade dali se criar, daqui por diante, um outro tipo de relacionamento. Não mais kármico. Um outro relacionamento. Um relacionamento mais livre, um relacionamento por opção. Ali pode surgir um outro relacionamento, a partir deste fato. Isto é, ali não são mais dois seres ligados karmicamente como mãe e filho, isto acabou. Ali são dois seres que podem iniciar um outro tipo de contato, de ligação. Aqui uma pessoa diz que na audição de ontem, ouvimos que a audição de ontem foi a respeito de várias etapas da oração, né? Das várias etapas desse processo da oração. E se dizia que ali, a uma certa altura, nós cumprimos esta atividade da oração e que quando esta oração se torna perfeita, que ali começa outra coisa. Mas a fita não diz o que era. Então a pessoa está perguntando o que é esta outra coisa que vem depois da oração ter sido realizada. A oração é uma atividade que exige esforço nosso. A oração se faz com vontade. Você precisa ter vontade de orar e você tem que empregar esforço na oração. Você tem que empregar a sua habilidade, você tem que empregar o seu amor, você tem que colocar ali dentro a sua dedicação, a sua paciência. Você tem que colocar muitas coisas ali para conseguir orar. Enfim, a oração é uma atividade que você desenvolve. A oração não se faz por si. Se você não se puser a orar, a oração não acontece. A fita era sobre isto. Agora, quando você consegue orar e a oração aconteceu, a oração começa a acontecer, e aí você está orando, mesmo que não esteja fazendo aquilo, isso já é outra coisa. Aí você já entra numa outra coisa. Aí você vai entrar num estado que não precisa mais que você o construa. O estado de oração você tem que construir.
Depois que aquilo é realizado, você está numa coisa que já está construída. Ali, depois da oração, você não precisa mais estar fazendo nada. Depois da oração, você vai desenvolver dentro de um estado que já existe, independentemente de você fazer alguma coisa. A oração construiu aquilo. Então você entra ali e ali você não precisa fazer mais esforço, você não precisa fazer o que você fazia quando orava. Você só precisa ficar naquele estado. E ali a aprendizagem é outra. Na oração, a aprendizagem era você construir um estado. Era você construir um estado positivo, você construir um estado de esperança, você construir um estado de harmonia, de alinhamento. Você estava construindo isto. Isto feito, você está ali dentro e não precisa mais construir nada. Você precisa aprender a ficar ali dentro. Que no início não é muito fácil, não. Esse estado está construído e isto é um estado de tal equilíbrio conseguido pela oração, isto é um estado de tal equilíbrio que aí a aprendizagem é você aprender a permanecer lá dentro, aprender a não cair dali. É outro estágio isto. Isto está além da oração silenciosa. Isto é, a oração silenciosa é que você não está falando nada, não está fazendo nada, está fazendo em silêncio, mas está fazendo. Ali não. Ali você não está fazendo nada. Você está ali e o desenvolvimento é você conseguir ficar ali. É você não descer dali, não tirar a atenção dali. É você permanecer ali, porque aquele estado cresce por si. Aquele estado desenvolve por si, desenvolve estimulado pela luz da mônada, pela luz do espírito. Mas ali naquele estado não existe um trabalho de construir aquele estado. O trabalho é você conseguir se manter ali, sem se distrair, sem sair, sem se desligar. E isto é uma aprendizagem muito importante. Porque você fica, se está encarnado, né? Se você fica com todas as atividades externas para desenvolver, sem sair dali, daquele estado, vocês podem imaginar que trabalho estudar, né? Mas o trabalho é outro. O trabalho não é mais de construir. O trabalho é de você se manter naquele nível. As atividades externas, no princípio, perturbam, distraem, não ajudam. E você tem que aprender a lidar com tudo isto sem sair dali, mantendo-se ali. Este é outro estágio, não é o estágio da oração. E esta mesma pessoa coloca que se ele está num estado de oração, se ele com isto não está ajudando o plano. Nós servimos o plano de várias formas. Agora, esses que entram em estado de oração ou que oram, isto é uma das formas mais eficazes de se servir ao plano. Porque o plano está em função também da evolução planetária, de tudo que o planeta deve desenvolver. E se um ser é orante, só com o fato dele ser orante já servindo ao plano, porque ele está colaborando com o plano naquela direção. Agora, para a nossa oração estar servindo ao plano, ser considerada um serviço ao plano, precisa que a nossa oração não tenha um objetivo nosso. Se nós estamos orando com um objetivo nosso, aquilo é muito importante para nós, para várias coisas. Mas para a oração ser importante para o plano, precisa que seja uma atividade que você realiza sem objetivo próprio. Porque aí você está realizando aquela oração, você está mantendo aquela oração, e como você não tem objetivo algum com aquilo, você está fazendo aquilo gratuitamente, aquilo vai para o plano. Aquilo vai para o plano, porque você não conduziu aquilo para direção alguma sua.
Então você está gerando ali uma energia, você está criando um estado que o plano absorve, usa, que entra para a evolução do plano. Então nós estamos servindo ao plano com a oração, sim, quando nós não estamos orando para nós, quando nós não estamos orando com objetivo próprio, estamos apenas nos dedicando àquilo.